Alunos, sou o professor Raimundo Lustosa e nesta videoaula iremos continuar o capítulo 2. O capítulo 2 que trata da colonização espanhola e inglesa na América, onde o autor apresentou duas fontes, uma texto e a outra imagem, que fala justamente da correlação do europeu na instalação de uma cultura com base europeia aqui na América. E ele trouxe um texto que fala justamente dessa imposição cultural desses povos da Europa aqui na América, sendo que nesta imagem nós temos a construção da Igreja Católica em cima dos fundamentos de um templo onde os astecas cultuavam os seus deuses, sendo que os espanhóis, quando vêm aqui para a América, eles estão contextualizados em uma situação econômica que visava o ouro devido ao mercantilismo. Então, a sede do ouro e da prata foram pontos fundamentais para estimular a conquista aqui na América. E os povos nativos, no caso os astecas e os incas, eles foram derrotados pelos europeus devido a alguns fatores. Um que é de suma importância, que foi a aliança que os europeus fizeram com alguns nativos insatisfeitos com a dominação asteca, onde várias tribos se reuniam ou aliançaram com o europeu para lutar contra um inimigo comum, no caso os astecas. E esta imagem ilustra muito bem onde europeu, que está no primeiro plano, se une aqui com vários nativos para derrotar o Império Azteca. E dentro dessa aliança não acontecia apenas com os astecas, mas também com os incas, onde, aproveitando da ocasião Pizarro, ele aliança com esses povos nativos para assim destruir o Império Inca. Com isso, nós temos um dos fatores determinantes, esta aliança. E há um novo olhar nesse processo da conquista. Há quem pensasse que a conquista foi rápida pelos europeus aqui, como vem um historiador e tenta desconstruir essa ideia, conhecida aqui como o mito da completude, em que ele sustenta que a dominação espanhola aqui na América não se deu em um ano, em 2 anos, mas décadas, séculos foram necessários para se consolidar a dominação espanhola na América. Por isso, ele pontuou aqui, o autor, alguns motivos que levaram os europeus a dominarem os astecas. O primeiro deles, apresentado aqui, foi as doenças trazidas pelos europeus. O segundo, o proveito que os espanhóis tiraram da desunião entre os diferentes grupos de ameríndios. O terceiro foi a tecnologia bélica dos espanhóis. O quarto, as visões de mundo dos astecas e incas, que eram diferentes das dos europeus. E ainda, os espanhóis sabiam muito mais sobre os nativos da América do que estes sobre eles mesmos. Assim, nós temos pontuado os motivos ou as razões que levaram os europeus a conquistarem a região americana. Na economia, no processo de colonização, se desenvolveu muito a extração do minério. A mineração foi um fator determinante na economia da colônia, sendo que a prata e o ouro eram os principais minérios extraídos, ou a principal atividade econômica espanhola aqui na América, onde utilizava o trabalho forçado, conhecido como mita, e também uma instituição encomenda, onde um certo líder, conhecido como encomendeiro, ele cuidava de uma comunidade para explorar o trabalho desses camponeses através do sistema chamado mita. E além da mineração, houve também
né, agropecuária, que esteve ali principalmente fomentando o mercado interno, desenvolvendo uma economia voltada para o mercado interno, sendo que além da mineração nós temos também a agropecuária, a manufatura, o artesanato, que foram fatores que cooperaram para o desenvolvimento do mercado interno. Na administração colonial, nós pontuamos também acerca dos adelantados, que eram chefes, empresários, que recebiam da coroa a incumbência de explorar a colônia. E esses adelantados, eles tinham direitos, poderes para exercerem aqui, mas também havia uma obrigação para com a coroa. De tudo que eles arrecadassem, tinha que tirar o quinto, ou seja, 20% da sua riqueza para a coroa. Com isso, a coroa ela economizou, porque não teve que gastar no processo de colonização, e terminou lucrando porque tinha esse percentual dos adelantados. Nessa administração ainda colonial, era presente os cabildos, que eram câmaras municipais, onde os vereadores estavam incumbidos da função de administrar cada território. Assim, nós temos na administração dos cabildos a presença maciça dos crioulos, que faz parte da sociedade colonial, onde eram divididos pelos os chapetones, os mestiços, os indígenas, os negros escravizados, os crioulos, que faziam parte dessa sociedade, sendo que esses crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na Europa, era quem mais fazia parte dos cabildos ou das câmaras municipais. Já estudamos isso também. Sobre a ocupação da América inglesa, percebemos que foi tardia com relação à outra parte. A Elizabeth I, ela vai conceder aí uma permissão para que fosse explorada a América, e dentro desse processo de exploração da América, vamos ter aí os primeiros colonos, que eram camponeses sem terras, e principalmente os grupos religiosos protestantes. Desse grupo de protestantes que vêm os conhecidos pais peregrinos, que na realidade são os principais fundadores dos Estados Unidos da América atual. Então eles vieram para a América do Norte e colonizaram essa região, sendo que nesse processo de colonização não veio apenas os ingleses, mas outras populações, tais como alemão, escocês, irlandês, francês, para cá da América do Norte, que contribuíram para o processo de colonização. E assim desenvolveram-se 13 importantes colônias que ao longo da história vão tendo características diferenciadas. E alguns historiadores preferem dividir em 3 grupos: a colônia do Norte, a colônia central e as colônias do Sul, por causa da característica de cada uma. As colônias do Norte ou do Centro-Norte já pontuamos na aula anterior, e hoje vou falar um pouquinho mais especificamente das colônias do Sul. O Sul, uma região de clima quente, planície, diferente do Norte dos Estados Unidos, produzia aqui no sul dos Estados Unidos, desde cedo, gêneros agrícolas de larga aceitação na Europa, como o fumo, o algodão e o anil. Então, desde cedo também os fazendeiros sulistas, eles trouxeram escravizados da África Ocidental para trabalharem nas suas plantações. Então, assim, o sul foi sendo ocupado por plantations. Esta expressão plantation já expliquei em vídeo anterior, mas vou reforçar. O plantation é a modalidade de exploração da terra caracterizada pela grande propriedade rural, ou seja, o latifúndio, onde a mão de obra
utilizada é a escrava, daí grandes propriedades escravistas, e que cultivavam um só produto, ou seja, monocultora, como o algodão, por exemplo, a cana-de-açúcar, outro exemplo. Então, o que é o plantation? É caracterizado pelo latifúndio, pela mão de obra escrava, pelo uso da monocultura e a produtividade elevada para o mercado externo. Então, o plantation são grandes propriedades escravistas que cultivam um único produto, como o algodão, por exemplo. Então, com isso, formou-se na região uma sociedade aristocrática e caracterizada por grande desigualdade social. Os sulistas, eles vendiam fumo, algodão e anil para a Inglaterra e comprava dela quase tudo que necessitava, desde ferramentas e livros até garfos, facas, entre outros. Então, essa dependência econômica em relação à metrópole vai inibir, vai impedir, né, o afloramento de ideias de independência política e também vai impedir o desenvolvimento precoce de indústrias no sul do atual Estados Unidos. Então, assim, a gente vai ter os Estados Unidos com o norte, já mencionado no vídeo anterior, e o sul com características distintas no âmbito econômico. Porém, no que diz respeito à organização política das 13 colônias, a gente vai perceber que elas tinham semelhança. Então, político-administrativamente falando, as colônias eram mais semelhantes do que diferentes. Então, cada colônia tinha uma assembleia, e esta assembleia, que era o órgão eleito pelos homens livres, os únicos com direitos de votar e ser votado, era encarregada de fixar os impostos locais, votar o orçamento do governo colonial e elaborar leis que eram submetidas, claro, ao governador. E este governador, ele era nomeado pela monarquia inglesa, que tinha o poder, muitas vezes, de vetar, ou seja, de anular as leis que eram contrárias aos interesses da Inglaterra, ou seja, interesses metropolitanos, e também, desculpe, e também tinha aí deveres e direitos na colônia. Eram os governadores, que, participando intensamente da vida política, os colonos, eles foram desenvolvendo sentimentos de autonomia em relação à metrópole e hábitos também de autogoverno, decisivos aí nas lutas pela a independência. Assim nós concluímos o capítulo de número 2. Vou trabalhar com vocês aqui algumas questões para nos ajudar, né, na fixação deste conteúdo. A primeira questão, apresentada aqui nesse slide, diz assim: o almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha de Espanhola, 1 milhão de índios, dos quais e dos que nasceram então, não creio que estejam vivos no presente ano de 1535. 500, incluindo tantas crianças como adultos, que sejam naturais, legítimos e de raça dos primeiros índios. Alguns fizeram estes índios trabalhar excessivamente, lembram da mita? Outros não lhes deram nada para comer, como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de má condição, mentirosas, sem constâncias e firmeza, que vários índios, por prazer e passatempo, deixaram-se morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcaram pelas próprias mãos. E quanto aos outros,
tais doenças os atingiram, que em pouco tempo morreram. Aqui entra a pandemia da gripe na época. Quanto a mim, eu acreditaria antes que nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e terríveis pecados destas pessoas selvagens, rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície terrestre. Gonçalo Fernandes de Oviedo. Então, a respeito deste texto que eu acabei de ler, considere as seguintes afirmações. Primeiro, a mita, posta a serviço da dominação hispânica, é um exemplo de trabalho excessivo a que se refere o texto. Segundo item, epidemias como a gripe, o sarampo, a varíola são algumas das tais doenças a que o texto se refere. Terceiro, a ilha de Espanhola ou Hispaniola, a que o texto se refere, é atualmente ocupada pelo Haiti e pela República Dominicana. Está ou estão corretas a alternativa ou os itens. Já mencionei algum desses pontos que dá para responder claramente essa questão. Então, a alternativa correta da questão de número 1 é a alternativa E, onde nós temos justamente esses três itens como verdadeiro. A mita, como é o trabalho forçado, a epidemia, como a gripe dizimou muitos índios, e a ilha a qual se refere o texto é justamente o Haiti, onde teve os primeiros contatos e o desenvolvimento ou a exploração desta região. Segunda questão. Mais uma coisa ouço afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro dos 2 primeiros dias do que na Hispaniola, que é a ilha que nós acabamos de ler sobre, né, essa exploração da Mitas, que é justamente o Haiti, a região do Haiti, em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas, nem mais bem lavradas. Ali, se quisessem, podem, ou se quiserem, aliás, podem mandar extrair à vontade. É a carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Então, o documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. Então, a implicação deste interesse na ocupação do espaço americano está indicado na letra A, expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Letra B, promoção das guerras justas para conquistar o território. Letra C, imposição de catequese para explorar o trabalho africano. Letra D, opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Letra E, fundação da cidade para controlar a circulação da riqueza. Tempo para você pensar e responder. A resposta correta é a letra D, que diz que é uma opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico aqui na América. Questão de número 3. O puritanismo era uma teoria política quase tanto quanto uma doutrina religiosa. Por isso, mal tinham desembarcado naquela costa inóspita, o primeiro cuidado dos imigrantes puritanos foi a de se organizar em sociedade. Essa passagem de A Democracia da América, de A. de Tocqueville, diz respeito à tentativa, letra A, malograda dos puritanos franceses de fundarem no Brasil uma nova sociedade, a chamada França Antártida. Letra B, malograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova sociedade no Canadá.
Letra C. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no sul dos Estados Unidos. Letra B. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos, na chamada Nova Inglaterra. E letra E. Bem-sucedida dos puritanos ingleses, responsáveis pela criação de todas as colônias inglesas na América. Tempo para a resposta. A alternativa correta desta questão é justamente a letra D, onde menciona que os ingleses vieram e colonizaram a parte norte, que foi bem sucedida, e assim chamaram de Nova Inglaterra. A letra A não responde coerentemente essa resposta, esse questionamento, ou essa alternativa, melhor dizendo, porque essa França Antártida, nessa característica, foi no Brasil. Nós estamos falando aqui dos imigrantes da América do Norte, que são os puritanos. E também não são os puritanos franceses, sim ingleses. E eles não foram para o sul, como requer a letra C, mas sim para o norte, como diz a letra D. E a letra E não pode estar correta, porque os ingleses não colonizaram toda as 13 colônias, ou totalmente o norte da América. Outros europeus vieram para a América do Norte, como já lemos nesse texto anterior. Questão de número 4. Não vejo nada de bárbaro ou selvagem do que dizem daqueles povos da América e na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Então, o texto apresentado permite concluir que a opinião do autor expressa a interpretação elaborada pelo Concílio de Trento, responsável pela Contra-Reforma. Letra B. Pensadores europeus deram-se conta da relatividade de valores, hábitos e costumes vigentes em diferentes sociedades. Letra C. A expansão marítima propiciou fecundo contato entre povos e culturas, com benefícios iguais para todos os envolvidos. Letra D. O conhecimento de outras regiões do globo colaborou para reafirmar a versão bíblica da criação. Letra E. Os primeiros europeus que chegaram à América, sob a influência do iluminismo, respeitaram a diversidade cultural. A resposta correta para essa questão é a letra B. Essa letra E está totalmente fora da verdade acerca desta questão. Primeiro que os europeus, apesar de ter sido influenciados mesmo pelo iluminismo, tempo posterior, mas eles não respeitaram a diversidade cultural. Pelo contrário, logo na nota de abertura, na fonte que eu apresentei para vocês, eles construíram uma igreja, por exemplo, em cima do templo, né, da religiosidade asteca, ou seja, não tiveram respeitando, nesse caso, né, traços culturais deste povo. A letra B diz: pensadores europeus deram-se conta da relatividade de valores, hábitos e costumes vigentes em diferentes sociedades. Por isso que ele diz que não tinha nada de bárbaro. E o bárbaro é aquilo que você não tem costume, ou você não percebe, ou que não se pratica em sua terra. Então há uma vista aí uma relação desta cultura com relação aos povos de maneira relativa, em que deve haver a valorização do outro. A questão de número 5 trata aí da seguinte questão. A bordo do navio Mayflower, em 1620, um grupo de puritanos chegou ao Cabo Cod, no atual estado do Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, em busca da liberdade religiosa. Estes puritanos, que eram protestantes, ingleses, letra A, eram indivíduos desgarrados, aventureiros que buscavam riquezas,
Letra B. Eram pessoas que, embora indesejáveis na Inglaterra, pretendiam enriquecer e para lá voltar? Também não. Tinham o sonho de colonizar a América trabalhando e educando o povo? Letra D. Eram indivíduos desgarrados que, por serem anglicanos, tiveram de abandonar seu país de origem? Também não. Puritano e anglicano são diferentes. E o texto está perguntando dos puritanos. E letra E. Objetivavam unicamente ter uma nova pátria que lhes desse muito lucro. A resposta correta é a letra C. Esses puritanos tinham um sonho de colonizar a América, e esse sonho de trabalhar e educar o povo, a gente percebe hoje na potência que são os Estados Unidos. A questão de número 6 fala: a conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas da América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar. Letra A. Baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do Norte e do Caribe. Quem atentou para o último slide percebeu que a colônia do Sul, ela tinha um plantation, grande propriedade e um só produto. Nada de policultura, de economia familiar e nem muito menos de relação com as outras colônias de maneira mais efetiva, e sim com o mercado externo. Portanto, a letra A está totalmente errada. Letra B. Baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terra? Também não. Percebemos que na plantation não é esse trabalho temporário, mas um trabalho de escravidão mesmo. Letra C. Baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como o tabaco e o algodão. É justamente essa alternativa a correta, é a plantation, já mencionada no nosso conteúdo abordado. Letra D diz assim: consolidou-se como o primeiro polo industrial da América com a transferência de diversos produtores de tecidos vindo... Não, negativo. Letra E. Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariado? Também não, é escravista. Portanto, a letra C é que responde corretamente a sexta questão. Sétima questão diz assim: a colonização inglesa das 13 colônias da América, estruturada durante os séculos 17 e 18, apresentou características distintas nas regiões Norte e Sul. Na região Norte destacamos, vamos lá, letra A, diferente da região Sul com relação à economia. Letra A, utilizou ou a utilização da mão de obra escrava africana já está fora. A mão de obra escrava africana foi no sul dos Estados Unidos. Letra B, produção exclusiva para o mercado externo? Muito menos. Produção para o mercado externo é a plantation, que se desenvolveu no sul. No norte foi a policultura, a minicultura, ou minifúndio, melhor dizendo. Letra C, proteção às culturas agrícolas do tabaco e do algodão? Também não. Letra D, desenvolvimento da grande propriedade agrária? Não. Grande propriedade agrária é na plantation, no sul dos Estados Unidos. Restando-nos a alternativa E, que fala do fortalecimento da economia mercantil e manufatureira. São estas realmente as características do norte dos Estados Unidos. Concluímos aqui o nosso conteúdo. Amanhã estarei trazendo mais algumas questões, tanto do capítulo 1 como do capítulo 2, a fim de internalizar mais as informações deste conteúdo. Fiquem todos na paz. Até a próxima.